Tudo bem? Na continuidade dos nossos vídeos sobre a rede coletora de esgoto sanitário, hoje eu vou falar sobre a entrega do projeto da rede coletora. Essa atividade que é tão importante na relação contratante-projetista, para que acabe essa etapa praticamente final, acabe de consenso e acabe sendo adequada para ambas as partes. Bom, para isso, eu vou fazer uma rápida apresentação de conceitos que são importantes nós entendermos. Pegando, inclusive, a base da FUNAL, as orientações técnicas para apresentação de projetos, tem 3 itens importantes nós entendermos. Estudo de concepção. O que é o estudo de concepção? É a caracterização completa do sistema a ser projetado, ou seja, não é projeto, é a parte de planejamento. Isso normalmente antevém, é anterior ao projeto. Vem no plano municipal de saneamento, isso vem no plano diretor da empresa, estuda várias alternativas de concepção e define, eu quero essa alternativa. Essa alternativa, então, ela vai ter uma série de projetos, de estudos, projetos, obras, que têm que estar num cronograma hierarquizado de acordo com a prioridade. Então, o estudo de concepção antecede. Aí nós passamos para o projeto básico. O projeto básico ele está relacionado com a apresentação dos conjuntos de elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra e serviço. Então, não é o que nós vamos conversar aqui. O que nós vamos conversar aqui é o projeto executivo, que tem os elementos necessários e suficientes para a execução completa da obra. Então, pegando existem várias definições, mas pegando a definição do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, o projeto executivo constitui-se o projeto básico acrescido de detalhes construtivos necessários e suficientes para a perfeita instalação, montagem e execução dos serviços e obras. Partindo disso, então, falaremos hoje da entrega do projeto executivo da rede coletora de esgoto sanitário. É importante nós observarmos que, principalmente no setor público, o contratante elabora um termo de referência, esse termo de referência pode servir para uma licitação, um edital de licitação, e ele acaba sendo o guia que o projetista deve seguir. O projetista, então, elabora o projeto executivo da rede coletora de esgoto sanitário e volta para o contratante para a aprovação. Então, essa parte final, essa volta para o contratante, é isso que nós vamos estar tratando. E o que precisa? Primeiro que o projeto executivo tem que estar baseado no que foi estabelecido no termo de referência. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa são as condições, as partes integrantes, é o que falaremos aqui. Bom, nessa relação contratante-projetista, o projetista tem que entregar o projeto executivo da rede, os memoriais, peças gráficas e orçamentos necessários para que o contratante possa dar prosseguimento, ou seja, possa fazer esse projeto ser convertido numa obra. Para isso, o contratante ou uma gerenciadora vai elaborar as ordens de serviço para cada trecho. Liberando essas ordens de serviço, é iniciada, então, a execução da obra. Esse projeto executivo, então, nós podemos dividir em 3 grandes partes. Tem uma parte textual, onde nós vamos falar dos memoriais, tem a parte orçamentária, que vai ser qual é o valor dessa obra, e tem uma parte gráfica, que é a representação de tudo que foi dimensionado. Bom, no caso dos memoriais, existem 3 memoriais, o justificativo, o descritivo e o memorial de cálculo. O memorial justificativo é a finalidade, os benefícios. Para que serve esse projeto? Ele vai trazer que vantagens? E aí, dependendo do momento, do projeto específico, pode ser uma ação que venha contribuir para a saúde pública na hora que esse esgoto vai ser coletado, posteriormente tratado. Pode ser uma visão empresarial, na hora que vai se construir uma rede coletora, vai aumentar o número de ligações, então vai aumentar o faturamento, a arrecadação pela prestação de serviço. Pode ser ambiental, uma proteção daquela área. A justificativa pode ser algum setor. O setor de turismo ele vai ser impulsionado se todo esse esgoto tiver sido coletado, e muitos outros. Então, a justificativa vai depender de cada projeto.
O memorial descritivo, por sua vez, ele, pegando também, aproveitando o Manual de Orientações da FUNASA, ele também traz algumas coisas importantes. Então, ele descreve o que vai ser feito. Então, para isso, caracteriza a área do projeto, faz um diagnóstico da situação atual, apresenta, isso é importante, a concepção que vai ser adotada. Lembrando, essa concepção ela deve ser estabelecida anteriormente. A concepção pode vir junto do projeto, do executivo não, ela já tem que vir, esse estudo, no planejamento do que vai ser feito, no plano diretor da empresa ou no planejamento do município que vai ser feito. Então, a concepção que foi definida, ela é mostrada no memorial descritivo. E a descrição das unidades do sistema proposto, no caso aqui, como nós estamos falando da rede coletora, é basicamente o traçado dessa rede coletora. Bom, o memorial de cálculo, ele já tem um detalhamento bem maior. No memorial de cálculo, nós temos que dizer quais normas, ou quais normas nós estamos utilizando nesse projeto, quais os parâmetros que vão ser adotados. Por exemplo, taxa de infiltração, nós vamos adotar 0,5 litros por segundo por quilômetro. Por que nós estamos adotando esse parâmetro, esse valor? Então, além dessas normas, os procedimentos que nós vamos estar utilizando, quais são as tabelas, quais são as condições hidráulicas que nós vamos ter como limitadores. Por exemplo, o Y sobre D maior ou igual a 0,75, menor ou igual a 0,75, maior do que esse valor, nós vamos ter que fazer alterações no projeto. Então, se estabelece como vai ser o projeto. Mas, para isso, precisa também dizer qual a planiltimetria que foi utilizada, como é que está esse traçado da rede. Existe integração com rede existente ou é um projeto numa área nova, em termos de rede? Não tem que integrar com nenhuma outra rede existente. Qual é o período desse projeto? A projeção da população, definição da população inicial, projeção dessa população final, o cálculo das vazões de esgoto, inicial e final, o preenchimento da planilha de dimensionamento, e uma coisa muito importante que a gente acaba não percebendo quando analisa projetos de outros colegas, isso não sempre, mas uma vez ou outra a gente percebe, que a planilha vem fechada. E as alterações que são feitas em alguns trechos, o não atendimento das condições, o Y sobre D, por exemplo, tem que ser menor ou igual a 0,75, não foi atendido, deu um valor maior, isso fez o projetista aumentar o diâmetro ou mudar a declividade. Isso não é, muitas vezes isso não é comentado e dificulta para quem está analisando o projeto, porque tem uma mudança, onde antes era 100 milímetros, e por causa dessa alteração mudou-se esse diâmetro para 150. Quando não tem essa explicação, quem está analisando, mas por que mudou? Então, é muito importante que o projetista lembre de colocar para os trechos onde tiveram alterações dessas condições hidráulicas que acabaram levando a essas modificações, ele colocar essas observações para esses trechos. Bom, também as peças gráficas, nós temos as plantas, os perfis, os detalhes. É importante saber qual é a planta de localização, qual é a área que nós estamos trabalhando. É importante que todas as peças gráficas venham com a sua... bem definida as suas informações na legenda das plantas. É importante a planta que originou esse projeto, que é a base primeira, é o levantamento topográfico planaltimétrico. E é importante que se tenha no projeto quem foi o responsável técnico. É preciso que essas plantas venham assinadas com RT, qual o período de execução, qual o sistema de referência, quais os equipamentos, tipo e precisão, qual a representação dos resultados, no caso, essa representação gráfica, como é a forma, qual o tipo que o projetista vai escolher, e as planilhas de cálculo para que fique. Isso pode vir anexo ao projeto. O importante e fundamental é que qual a base que vai ser utilizada, qual essa planiltimetria. Existem duas situações. Uma situação que, no termo de referência, o contratante já diz que vai fornecer essa planiltimetria, ou uma outra situação que ele diz que cabe ao projetista ou à equipe do projeto fazer esse levantamento.
o ideal é que já se tenha essa base, que vai-se logo para a parte do projeto da rede. Quando não tem, vai ter que levantar. Lógico que também isso encarece o valor a ser cobrado. Bom, plantas das bacias e subbacias de esgotamento, planta da rede coletora, de como vai ser o traçado. E essas plantas, o levantamento planimétrico da área do projeto, no mínimo na escala 1/2000. A planta de localização do projeto na escala 1/1000. A das bacias de esgotamento sanitário, 1/10.000. E a planta do sistema de esgotamento sanitário entre 1/1000 e 1/5000. Isso daí são sugestões para melhor apresentação dessas plantas. No caso da planta da rede coletora, na escala entre 1/1000 e 1/2000, é preciso que se mostre para cada trecho o número desse trecho, o sentido de escoamento, o diâmetro dessa rede, o comprimento desse trecho, a declividade de projeto nesse trecho, as cotas do terreno montante e jusante, cota do coletor montante e jusante, profundidade montante e profundidade jusante. Então, para cada trecho tem que se ter essas informações. Também é recomendado, apesar de nem sempre a gente encontrar em alguns projetos que eu analiso, é recomendado as cotas das singularidades, porque isso facilita, para quem está analisando, facilita o entendimento do projeto. Nós não precisamos ficar fazendo verificações. Por exemplo, imagine que dois trechos cheguem em um determinado PV. Repare que é o mesmo terreno, 20,702, um chega numa profundidade de 1,88 e o outro de 2,34. A informação, quando tem a informação da singularidade, fica fácil para já perceber, bom, esse tubo vai sair, o próximo tubo que vai estar saindo desse PV já vai sair com a profundidade de jusante. Então, é muito mais rápido a verificação de quem vai analisar o projeto que foi entregue. Outro é o perfil longitudinal da rede. Vertical, 1/100 a 1/200, horizontal, 1/1000 a 1/2000. Então, essa representação desse perfil. Também as plantas de interligações e travessias e detalhes gerais. Bom, no caso do perfil longitudinal da rede, é importante que se apresente a rua, nome das ruas que interceptam, os dispositivos que tem, indicar em cada trecho, número de trecho, sentido de escoamento, comprimento do coletor, declividade do coletor, diâmetro do coletor, posição e número de dispositivos, cotas de terrenos, coletores e singularidades, profundidade de coletores e dispositivos, interferências, número dos trechos coletores afluente e efluente, cotas de jusante dos coletores afluentes e efluentes, profundidade dos coletores afluentes e efluentes e o sentido dos coletores afluentes e efluentes. Então, reparem que tem muitas informações, mas é importante a gente saber como é que está se comportando o terreno e também como é que está o coletor em relação a esse terreno. O perfil facilita muito essa visão de como é que está essa obra. Normalmente se faz o perfil no mesmo sentido de um ou mais trechos. Quando muda já essa posição, aí se faz um novo perfil. Bom, também o detalhe das singularidades, quais as singularidades que vão ter. Então, no caso dos PVs, como é que eles vão ficar? Para não fazer vários desenhos, desde que não tenha essa obrigação no termo de referência, o projetista pode fazer tabelas representativas, onde ele vai considerar, por exemplo, a altura variável, ele vai colocar essa altura e vai, olha, vou ter tantos PVs desse jeito. Aí a singularidade vai depender, tem tubo de queda, quantos tubos estão entrando, então existe um grande número dessas singularidades, da representação dessas singularidades. Uma outra etapa importante é o orçamento da rede, onde esse orçamento, relação de materiais, especificação técnicas e o orçamento propriamente dito. É importante observar que na planilha orçamentária ela deve ter preço unitário, quantidade e preço total de todos os itens. Nós devemos usar a moeda nacional, as taxas, BDI, encargos sociais incidentes, valores de SINAP,
sempre que possível, usar o SINAP. Isso daí, a obra pública vai ter que usar o SINAP ou justificar por que não está usando. Então, na falta de item do SINAP, usar a tabela obra pública de custo de órgão público. Observar se a tabela está aprovada pelo TCU para não ter problema lá na frente. Quando o projeto é elaborado por uma empresa privada, não vai se ter essa obrigação. A empresa já pode apresentar os valores para cada item do projeto. Aqui estão alguns itens do orçamento da rede coletora. Tá? Então, destaca-se que escavação, reaterro, em alguns orçamentos, eles estão na movimentação de terra, esses itens estão juntos, e outros estão separados. Então, existem vários tipos de apresentação desse orçamento. Voltando ao SINAP, quando se precisa, se encontra facilmente no site do SINAP as tabelas que nós precisamos para a elaboração de orçamento. Quando a rede é muito grande, eu recomendo uma sugestão, na verdade, que se contrate um orçamentista, pessoa experiente, pessoa ou equipe que trabalhe com isso, que facilita muito essa apresentação, essa coleta de informações e a elaboração desse orçamento. Isso daí é uma prática que nós utilizamos nos projetos que desenvolvemos. Bom, aqui, do nosso livro com a professora Jaqueline, do IFPA daqui do Pará, é uma sugestão de planilha orçamentária, mas tem também a sugestão da FUNASA, tem a sugestão dos ministérios, tem exemplos de orçamento de empresas, então tem uma grande variedade de bases para vocês coletarem. Também é importante que o projeto traga informações para a implantação da rede coletora de esgoto. A especificação técnica deve apresentar as características dos materiais, sem citar marca, fabricante, modelo, nada. A não ser que o contratante solicite isso e tenha no TR, no termo de referência, isso seja colocado. Normalmente, isso acontece quando é uma empresa privada que faz essa recomendação. O órgão público normalmente deixa isso em aberto. Também recomendações para a execução de cada serviço. Como é que vai ser feita essa obra? Então, por exemplo, a obra vai ser, a rede coletora vai ser assentada e para isso vai ter uma ordem de serviço e a construção vai ser com base no método da cruzeta. Então, cada item vai se falar. Tem também o cronograma físico-financeiro. O projeto executivo da rede coletora deve trazer o cronograma financeiro. É comum se usar o diagrama de Gantt, onde aparece o tempo de execução de serviço, percentual físico das atividades por atividades ou por etapa, reais por atividade e por etapa. Bom, o projeto, ele, em vários momentos, a construção civil mostra a importância do projeto. Um projeto bem feito facilita a obra. Então, o projeto bem apresentado facilita o entendimento e o planejamento dessa obra. Daí a importância de nós colocarmos esses elementos técnicos necessários nessa apresentação, mas também que o texto desses documentos seja claro e sem erros. Fica muito ruim um projeto com erros de português. Todos nós erramos, mas em algum momento. Só que nós temos que rever, passar para alguém, outras pessoas, para que não tenham erros. Preferencialmente, o ideal é que o projeto vá sem nenhum erro. Então, é bom que alguém faça essa revisão. Ilustrações adequadas e legíveis. É muito chato quando a gente vai analisar um projeto que tem uma ilustração e a gente não consegue identificar o que o projetista está querendo mostrar. O projeto tem que estar assinado com a RT do crédito de todos os projetistas. É preciso saber quem foi que, de fato, participou e está registrado no CREA. O projeto tem que ser entregue no padrão e no prazo do contratante. Isso está estabelecido no TR. Versão impressa e versão digital. Também, uma sugestão, uma recomendação, é que o projetista, antes de entregar o projeto, ele converse com o contratante, ele apresente o projeto ao contratante, até para, no caso,
concordo, não concordo, ter tempo para ir fazer essa alteração. Essa reunião pode ser utilizando PowerPoint, pode ser utilizando AutoCAD, BIM. Bom, o importante é conversar com quem está contratando, porque quem está contratando vai, em algum momento, ser o responsável pela aprovação desse projeto. Então, lógico, também se o contratante der essa opção de reunião. Às vezes a gente é contratado com um projeto e querem que entregue o documento, não querem reunir. Mas quando derem essa oportunidade, é uma sugestão, facilita essa relação contratante-projetista. Bom, de maneira geral, a entrega do projeto executivo ela vai passar por uma avaliação. Quando o projeto não é aprovado, o projetista vai ter que revisar. O ideal é que isso não aconteça, porque cada vez que isso acontece, mais tempo se perde, mais recursos se gasta, mais tempo, mais mão de obra. Então, o ideal é que o projeto de entregue seja aprovado e, daí a algum tempo, o projetista receba a remuneração devida por aquele projeto. Por outro lado, a aprovação rápida do projeto é importante para a empresa, já ou seu quadro técnico ou uma gerenciadora contratada, iniciar logo a elaboração das ordens de serviço, os serviços de campo que precisam para a elaboração dessas ordens, que pode ser a ordem de serviço da cruzeta, a ordem de serviço do gabarito. Provavelmente o próximo vídeo que nós faremos vai ser sobre essa etapa, e com essas ordens de serviço se chegar na construção, na implantação dessa rede coletora de esgoto sanitário. Eu queria agradecer a atenção de vocês e deixando essa imagem da nossa cidade, Belém do Pará.